Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, hoje vamos meditar a primeira leitura de hoje, Deuteronômio. Todas as vezes que Moisés ele subia ao monte, falava com o Senhor, todas as vezes que ele entrava na tenda para se encontrar com Deus, não somente para escutá-lo, mas para conversar com ele. Uma nuvem o seguia, baixava onde ele estava, isto é, a nuvem que é o Espírito Santo. Nós podemos ver isso também na Anunciação de Nossa Senhora, a sombra do Altíssimo que cobriu a Virgem Maria, lá em São Lucas. Nós podemos analisar essa sombra, esta nuvem, é o Espírito Santo, é a figura do Espírito Santo na Sagrada Escritura. E quando ele saía, ele voltava com o rosto resplandecente, quer dizer, ele falava com Deus, porque é assim que tem que ser a nossa oração. É uma conversa, é uma troca, é uma conversa com o Senhor, é um relacionamento. Eu falo, ele fala, eu escuto, ele escuta, nós vamos trocando palavras, e eu saio de lá preenchido de Deus. Eu saio de lá preenchido dele. Eu levo o meu vazio, que é nada, e saio de lá preenchido dele. Toda vez que ele voltava assim, com o rosto resplandecente. Foi exatamente assim quando o Senhor lhe deu as tábuas dos mandamentos. As pessoas elas chegavam a ter medo de olhar para Moisés por conta do seu rosto resplandecente. Diziam que uma luz emanava da sua face. E é a luz de quem é amigo do Senhor. Quem se torna amigo do Senhor começa a ser um reflexo dele, a resplandecê-lo. Enfim, os mandamentos eles não são apenas leis. Podemos tirar daqui que os mandamentos não são apenas ordens de Deus ou até mesmo proibições, e nós devemos enxergar assim. Mas muito pelo contrário, os mandamentos eles são como um caminho para seguir. Eles são uma seta que nos aponta para crescermos na direção de Deus. Por isso essa luz. O Senhor deu os mandamentos a Moisés no momento de relacionamento entre os dois, no momento de conversa, no momento de oração, no momento de amizade. Os mandamentos eles são um grau da amizade. Um amigo, o que ele quer para o outro? Ele quer o bem. Deus quer o nosso bem. Deus é nosso amigo, ele quer o nosso bem. Portanto, ele nos deu os mandamentos para crescermos na direção do bem. Precisamos entender, o mandamento como palavras de amor de Deus para nós. Deus, ele talhou essas palavras para que elas nunca mais fossem apagadas. Por isso que nós escutamos de Jesus Cristo no Evangelho de hoje: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Bem, além desses 10 mandamentos, por conta dos pecados do povo, para colocar uma rédea curta no povo, porque infelizmente o povo se afastava do Senhor, se afastava do Deus verdadeiro, se voltava para a idolatria com muita facilidade. Então, nós temos em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, que o Deuteronômio ele é o livro das leis, mas nós temos não somente os 10 mandamentos, nós temos mais ou menos 613 leis, 613 mandamentos. E a famosa lei do talhão imperava. Isso imperava porque os pecados eles precisavam ser tratados com rigor. Os pecados eles deveriam ser tratados com rigor, sim, e imperava aquela lei do talhão para colocar uma rédea no povo, né? Então era assim: se você era um transgressor da lei, além de amaldiçoado, você merecia a morte. E o que nosso Senhor fez? Ao morrer, ele assumiu
todas as transgressões no nosso lugar. Então nele, essas leis, elas se encerram. Quando ele diz hoje no Evangelho que ele vem dar pleno cumprimento, é exatamente por causa disso. Digamos que, a grosso modo, o caldo ele estava entornando. O povo já usava das leis para seus mandos e desmandos. Os sacerdotes que estavam no poder ainda escolhiam os beneficiados e ainda eram impiedosos com aqueles que não praticavam a lei. Então o Senhor vem e diz assim: não, eu sou a lei, eu vim dar cumprimento à lei. Eu tomo a lei nos meus braços. Eu sou a lei. A partir de agora, eu sou a lei. O que isso significa? Significa que agora a lei são os atos de Cristo. A lei são os exemplos de Cristo, são as palavras de Cristo, são as lutas de Cristo por nós. Significa que se Moisés talhou as leis em pedra, Cristo, com sua morte, talha a sua face em nosso coração. Quer dizer, no nosso coração, e em todos aqueles que na sua morte também são batizados. Nós temos a face de Cristo marcada em nós. E agora, a nossa luta não é mais a luta para progredir nas leis, mas a nossa luta é para se configurar a Cristo, é ser igual a Ele, porque Ele é a lei. Esse é o verdadeiro sentido daquele texto que nós temos no prólogo de São João. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Em hebraico, os mandamentos, eles têm esse significado, palavra. É isso que significa mandamento. Quando nós lemos os 10 mandamentos em hebraico, nós devemos ler 10 palavras. Os 10 mandamentos não são 10 mandamentos, mas sim 10 palavras. Até porque a escrita hebraica é bem diferente da nossa, e uma palavra com todos os seus desenhos já trazia em si todo o sentido de uma frase. Então, quando nós escutamos que a palavra se fez carne, nós estamos dizendo assim que toda a ordem de Deus, que toda a amizade com Deus expressa através de Moisés para o seu povo, que todo o esforço de Deus que falou ao seu povo para libertá-lo, para recriá-lo, para purificá-lo, para levá-lo à terra prometida, essa palavra se fez carne. Tudo isso se encerra num só homem, tudo isso se encerra numa só cruz. Por isso que ele diz que ele cumpre toda a lei. E agora, a vida dele é a nossa lei. E também não achemos que, por conta disso tudo isso fica mais fácil. Não. Porque tem muitos que dizem por aí, ele tem que aceitar como eu sou, porque ele é obrigado a me aceitar porque porque ele é misericordioso. Não é bem assim. Porque ele também diz no Evangelho hoje claramente: olha, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Ou seja, ele está falando de si mesmo. É porque quem desobedecê-lo não se une a ele e não quer unir-se a ele. E de fato, no céu, nós só entraremos configurados a Cristo. Seremos contados pela caridade, ou seja, por aquele amor ardente que nós temos a Deus. O que é essa caridade se não amar a Deus tão profundamente que fazê-lo viver em nós? Quem ama a Deus não pensa em si mesmo, mas exerce a caridade. Quem ama a Deus é capaz de dizer não. É capaz de dizer não para si mesmo. É capaz de sair de si. É esse aquele que ama a Deus. Quem ama a Deus se esquece das coisas para viver para o outro, porque ama a Deus. E tudo se faz, tudo tem sentido neste amor a Deus. Esta é a caridade, isto é amar a Deus. Quem ama a Deus é capaz de dizer: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quem ama o Senhor é capaz de se configurar a Ele e realizar o que Ele realizou, fazer o que Ele fez, curar o que Ele curou, ter seus pensamentos, ter suas palavras, sua força. Então, não é que está mais fácil, mas está muito mais radical, tem que se parecer com Cristo. Só que é interessante, engraçado, porque
Hoje em dia, as pessoas elas não se esforçam tanto. As pessoas elas se esforçam tanto para tantas coisas. Cuidam da vida, elas gostam de cuidar da saúde, planejam a vida, planejam as férias, preocupam-se com dietas mirabolantes, fazem exercícios, botox, para cuidar tudo do corpo, para manter tudo em cima, para manter a forma física, lavam as mãos, têm métodos de higiene, de limpeza. Agora, por que nós não fazemos este mesmo esforço para amar a Deus? Por que nós não encontramos todo esse esforço para a prática dos mandamentos? Por que não encontramos todo esse esforço para realizar obras de caridade, para perdoar, para fazer penitências? Por que nós não encontramos todo esse esforço para ir à missa, para comungar com mais frequência, para confessar-se, para se manter na graça e crescer na graça? Bem, me parece que as pessoas têm medo de Deus. A diferença das punições, das transgressões da lei, é que antes, mesmo com arrependimento, o castigo poderia ser a morte. Nós vemos isso claramente na passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele encontra a pecadora, a prostituta, foi pega em flagrante adultério e queria ser apedrejada até a morte. Ela está lá, ela está arrependida, mesmo assim, a transgressão da lei merecia a morte, era lei. Agora, com arrependimento verdadeiro em Jesus Cristo, com arrependimento verdadeiro e luta sincera, continua-se na vida. Não só na vida, mas na vida em abundância. Porém, aquele que não se esforça, ele se apequena diante de Deus. Como nosso Senhor diz no Evangelho, aqueles que menosprezar um desses mandamentos, desobedecer e ensinar a fazer o outro a fazer o mesmo, por menor que seja, será considerado um menor no reino dos céus. Ou seja, se apequena diante de Deus, se torna pequeno diante de Deus. Pode até não morrer aqui, mas corre o risco de perder a alma, da morte eterna. Enfim, queridos irmãos, permanecemos fiéis. Permanecemos fiéis àquele que conosco é fiel. Vamos pedir uma graça a nosso Senhor da constância. A constância pedida àquele que nos deu a sua vida para nos tirar da escuridão. Amemos radicalmente aquele que foi até o extremo do amor por nós. Olhemos para a cruz. Que a caridade ardente possa brotar em nós. Que a caridade, que o amor pelo Senhor possa brotar em nós. E assim, com as nossas penitências, com a nossa vida espiritual, com a nossa oração, com o nosso jejum, isso possa crescer e transbordar para aqueles que estão à nossa volta. Amém.